Boa noite para você que está nos acompanhando no nosso culto online, nosso culto de oração. Estamos felizes com a sua presença aí do outro lado da tela. Seu celular, seu computador, a sua Smart TV, você está acompanhando o nosso culto dessa noite. É uma alegria ter você conosco. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos para nós orarmos a Deus. Maravilhoso Deus, nosso Pai. Queremos louvar o nome do Senhor e te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos nessa quarta-feira à noite, juntos, unidos em oração, juntos para adorar o nome do Senhor e nessas quartas especiais, neste culto de oração. Pedimos que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração através do teu servo, o pastor Daniel, que ele possa trazer uma mensagem poderosa para nós nos encontrarmos cada dia mais perto do Senhor. Cuide de cada um de nós e aceite o nosso culto, a nossa adoração. Nós te fazemos para Jesus, por Jesus e em nome de Jesus. Amém. Ok, é muito bom ter você e agora, na sequência, teremos uma música especial para a glória do Senhor nosso Deus. Ever since my early childhood, I heard about a God who turned prisoners into governors and rivers into blood, who would choose a humble shepherd to be a noble king, and all those other stories that caused my heart to sing. But as soon as I grew older, I wanted to break free. I made my own decisions and I saw liberty, but entrapped in my transgressions, I was frightened and alone. I could hear His holy presence calling me to come back home. Surrender all. I sensed your presence, heard your call, and choose to live my life for you. Please take my heart and make it new, and help me understand the power of your healing, that's sensitive to your appealing. All my life be restored. And it's those who feel rejected, are frightened and alone. It is you whose life is shattered, He wants to call His own. For He left His throne in heaven, the perfect price to pay. And if you can feel His presence, why not sing this song today? Lord, I surrender all. I sensed your presence, heard your call, and choose to live my life for you. Please take my heart and make it new, and help me understand the power of your healing, that's sensitive to your appealing. All my life be restored. Heard your call
may sing of your Meu boa noite a todos vocês que estão conosco mais esta noite, essa noite gostosa, nesse lugar aprazível aqui. Blumenau para mim é um lugar de muita lembrança gostosa, é sempre uma alegria quando estou em Blumenau. Mas vocês estão aí, quem sabe, em suas casas, no sofá, eu não sei, num lugar mais aconchegante para poder participar desse culto. E eu me sinto honrado mais uma vez em chegar até o seu lar e espero que Deus nesta noite possa nos usar mais uma vez e termos um momento com Ele ímpar, um momento que jamais seja esquecido. Obrigado mais uma vez à igreja por estar nos assistindo em tudo que necessitamos aqui para compartilharmos essa palavra tão importante que toca a nossa vida, que toca o nosso coração. Aqueles que ainda não estão inscritos no nosso canal aí, eu já estou chamando de nosso canal, viu? O nosso canal aqui da Igreja Central de Blumenau. Então faça favor, inscreva-se, IASD Blumenau, e participe dos cultos. Há muita programação maravilhosa, não só nas quartas-feiras, mas vocês podem acompanhar a programação também nos sábados e nos outros dias que são sempre anunciados, as programações que são colocadas disponíveis para vocês. Um abraço a todos aqueles que estão fora também do país, em outros lugares desse nosso planeta maravilhoso adventista, e não só também aos amigos e aqueles que fazem parte dessa comunidade adventista no planeta, mas aqueles que estão conosco, amigos de outras denominações. E um grande abraço. Eu tenho a alegria muitas vezes de conversar com alguns que entram em contato conosco e que nos assistem em alguma apresentação e nos prestigiam depois com um comentário, dando um feedback daquilo que nós temos realizado. Agradeço muitíssimo e oro sempre por vocês. E falando nisso, a melhor coisa para iniciarmos o estudo da Palavra de Deus é pedirmos a Ele a direção. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez agradecemos-te imensamente a oportunidade que nos dás de estudarmos o Teu livro santo. E queremos que a Tua Palavra nesta noite não volte vazia. E esta foi a promessa, que isso aconteça em todos os lares que estão sintonizados conosco, Senhor. Em todas as casas onde houver um coração sedento de ouvir a Tua Palavra nesse momento, que ela não volte, Senhor, que ela cause um efeito grandioso para a transformação e para a ajuda em sobreviver os ditames dessa vida difícil nesse planeta, Senhor, onde todas as coisas são difíceis e complicadas devido à nossa natureza, devido ao pecado que penetrou aqui, Senhor. Tu tens misericórdia de todos nós e nós te louvamos por isso. E então, na certeza que o Senhor nos ouve, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, aqueles que estiveram conosco na semana passada, nós fizemos apenas uma introdução e eu disse que estaríamos falando um pouco sobre a fé, um tema que é bastante pregado, um tema que é bastante divulgado e em conversas, em todos os lugares você ouve alguém falar sobre a fé. E mesmo em algumas colocações erradas, entendemos que muitas pessoas, independente de crenças, independente de serem experientes ou não, eles querem e participam muitas vezes de diálogos e de discussões a respeito do que é a fé.
E se eu fosse perguntar a cada um, e se nós estivéssemos perto, cada um de vocês teriam, quem sabe, uma definição, se eu perguntassem o que é a fé para você. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o mito da fé. Por que o mito? Logo vocês irão entender. O texto que eu escolhi está em São Lucas, capítulo 17, dos versos 5 ao verso 6. E eu gostaria de lê-lo. E aqueles que estão em casa, não deixem de abrir a sua Bíblia também, ou os seus aparelhos eletrônicos, e acompanhar o texto. É sempre importante para nós, quem sabe, memorizarmos esses textos. É muito gostoso quando nós, numa situação, somos solicitados e nós temos o texto em mente para dizer, e então ajudamos alguém. Esse texto de Lucas diz assim: disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. E respondeu o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Por que Jesus disse isso aos seus discípulos? Por que ele disse esse chavão, vamos dizer assim, né, que muitos utilizam aí? Se você tivesse fé como um grão de mostarda. E as pessoas muitas vezes, já ouvi muitos comentários e diferentes ideias a respeito dessa colocação, a fé como um grão de mostarda. Não sei quantos tiveram já a oportunidade de ver um grão de mostarda. Se colocássemos ali na parede, aqui, eu não sei, a nossa tela se alcança, mas um grãozinho de mostarda ali não seria mostrado, não conseguiríamos ver a olho nu, teríamos que chegar mesmo perto, porque é muito pequenino. Mas tudo começou quando os discípulos pediram para Jesus uma fé maior para eles. Percebem bem o contexto lá? Nós vamos ler depois esses versos, porque os discípulos pediram para Jesus uma fé maior, e o interesse deles era no crescimento da fé. E Jesus então disse aos seus discípulos o quê? Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, foi isso que ele disse? Prestem bem atenção, começa aqui então as nossas considerações. Jesus não disse do tamanho. Vejam lá na versão de vocês. Talvez você esteja com uma Bíblia com uma versão errada que diz o tamanho. Eu creio que a Nova Versão Internacional traz do tamanho de um grão de mostarda. Mas nós sabemos que algumas versões, as traduções, elas são um pouco equivocadas em alguns versos, e esse é um deles. E aqui o contexto correto, a palavra que Jesus utilizou é: se tivesseis a fé como um grão de mostarda. O que diferencia muito do tamanho, a expressão que nós havíamos citado. Não é do tamanho, é como um grão de mostarda. E isso, o interesse daqueles que estavam ali com Jesus, sendo o crescimento da fé, Jesus então foi muito específico e ele passa a discorrer. Se vocês olharem lá os primeiros versos, eu vou ler para vocês, versos 1 ao verso 4, diz assim: disse Jesus aos seus discípulos: é impossível que não venham tropeços, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes ao dia, 7 vezes, e se 7 vezes vier a ter contigo, arrependo-me, tu lhe perdoarás. Essa leitura para mim foi meio mal feita, né? Um brasileiro longe da pátria realmente perde. Eu vou ler de novo o verso 4. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, tu lhe perdoarás. Agora sim,
Desculpem aqueles que estão aí conosco, né? A nossa leitura às vezes um pouco travada aqui depois de 20 anos lidando com o inglês ali fora de onde nós costumávamos estudar bastante a palavra. Vocês percebem o que Jesus está falando aqui? O contexto da pergunta dos discípulos é um contexto de que eles sentiam, na pergunta deles para Jesus, eles sentiam que não tinham fé suficiente para fazer algo que Jesus já tinha dito a eles, que Jesus já tinha mostrado a eles. E aí, voltando então a esses 4 versos, percebemos, Jesus está falando no contexto de uma vida de perdão que eles não possuíam. No verso 5, então, Jesus complementa esse discurso dizendo: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Reparem que ele não disse do tamanho do grão de mostarda, mas ele disse como um grão de mostarda. Então Jesus passa a ensinar esses discípulos que a fé só poderia existir e poderia crescer se houvesse um sentimento semelhante ao dele, um sentimento perdoador. Será que isso é tão importante assim? A fé é algo que nós necessitamos para todas as coisas. Para todas as coisas. Há um texto na Bíblia que diz: sem fé é impossível. Acredito que eu escutei isso aí na televisão de vocês falarem: é impossível agradar a Deus. É isso mesmo. Sem fé é impossível agradar a Deus. O contexto do nosso relacionamento com Deus começa a partir do momento que eu tenho fé nele. Eu passo a realmente me relacionar com ele. E aqui os discípulos, ao ouvirem o discurso de Jesus falando sobre o perdão, eles dizem então para ele: Senhor, dê-nos mais fé. Queremos que o Senhor acrescente a nossa fé. Em outras palavras, eles estavam dizendo: eu não consigo perdoar como o Senhor está dizendo que precisamos perdoar, Jesus. Eu não consigo aceitar o meu marido, né? No caso das esposas, eu não consigo aceitar o meu filho fazendo essas coisas erradas. Eu não consigo. Mas Jesus diz aqui para eles: se você tivesse um pouquinho de fé, não é? Como um grão de mostarda, não é do tamanho, mas como grão de mostarda, então você conseguiria viver dessa maneira, você poderia perdoar. E aí então os discípulos começaram a olhar entre si e ficaram, quem sabe, pensando: como é que vamos desenvolver essa fé então que ele disse que nós precisamos desenvolver? Jesus estava ensinando que a prática do pecado, apesar de parecer impossível para eles, ela era possível. E ele estava dizendo que o nível de fé deles não alcançava aquele ensino porque eles não exerciam fé. Aquilo que eu falei no culto passado, o desenvolvimento da nossa confiança em Deus é a partir do momento que nós exercitamos a nossa fé. E a maior oportunidade de exercício da fé é naquele momento difícil que nós passamos. Nas horas fáceis, nas horas que as coisas andam todas muito bem, parece que nós nem necessitamos da fé, ou não nos lembramos da fé. Esse é um caso para estudarmos numa outra ocasião também, porque é algo muito importante, lembrarmos-nos da fé nos momentos que as coisas vão bem, não só nos momentos que as coisas vão mal. Jesus, portanto, estava falando sobre a semelhança entre a fé e uma semente de mostarda, e não sobre o tamanho. Ele não estava preocupado em medir o tamanho da fé daqueles homens. E a semelhança que existe entre uma semente de mostarda e a fé é algo tão lindo que nós todos deveríamos
guardar isso em nossa mente e todos os dias sairmos divulgando, porque o paralelo que Jesus estabeleceu para nós, olhando para a situação com os discípulos ali, vendo que a sua própria fé era tão pequenina, que eles não alcançavam os ensinos de Cristo, eles nesse momento reconhecem que era pequena demais, eles reconhecem que não tinham a capacidade de perdoar como Jesus tinha e precisava ser diferente. Eles então pedem a Jesus: faz crescer, Senhor, a nossa fé. Eles pedem para o doador da fé que ele aumente, que ele faça crescer. Quantas vezes você já orou pedindo a Deus para aumentar a sua fé? Quantas vezes ouvimos essas orações na igreja? Aumenta-nos a fé. Jesus não pode fazer nada para que a sua fé aumente, meu querido. Jesus respondeu para os discípulos ali, e Ele hoje responde para nós também: eu não posso fazer com que a sua fé aumente. Eu doei a fé para você, e a fé deve ser desenvolvida, e esta é uma obrigação ou uma participação minha, uma participação sua. O dom que Deus lhe dá deve ser desenvolvido por você. Não é Ele que desenvolve os nossos dons em nós mesmos. Ele aprecia o desenvolvimento dos dons que possuímos e que foi dado por Ele, mas Ele mesmo não desenvolve esses dons para nós. Somos nós que o fazemos. Jesus pacientemente ensina aos discípulos que essa responsabilidade era deles. Aumentar a fé de cada um não era obra de Deus. Agora então Jesus usa um outro exemplo. Ele fala sobre a semeadura. E pense você comigo: o que tem realmente um grão de mostarda na mão? O que ele precisa fazer para fazer crescer o grão de mostarda? Precisa plantar, não é verdade? Um grão de mostarda na mão não vai ter crescimento se não for plantado. Então significa que para eu multiplicar os grãos de mostarda é necessário plantar. Eu vou colher mais e vou plantá-los de novo e vou colher mais, e essa dinâmica vai fazer com que eu tenha muitos grãos de mostarda. E era desse contexto que Jesus queria trazer ao entendimento os seus discípulos. Você recebeu a fé? Você precisa plantar, precisa fazer com que essa fé produza mais fé. Isso é atividade sua. E como é que nós fazemos isso? É óbvio que, no caso da planta, lançamos a terra, regamos e podemos cuidar dela até que ela produza mais. Mas e no caso da fé? Não importa se sua fé, no contexto da sua expressão, em algumas ocasiões é pequena, porque a fé não se mede por tamanho, é a qualidade da fé, é a qualidade. Existem alguns textos um tanto quanto contundentes, eu até diria, em que nós olhamos expressões bíblicas e que dá-se a impressão de que alguém disse que a fé tem tamanho, sim. Nós vamos, quem sabe, no próximo estudo tocar um pouquinho nesse assunto, mas isso não é para hoje. Mas não importa se a fé que você tem é pouca, meu querido, a sua vista pode ser, mas você pode fazer com que essa fé cresça realmente. Não adianta nós orarmos e pedirmos a Cristo que faça isso por nós, porque Ele não irá fazer. Ele não fez isso pelos discípulos e Ele não fará isso por nós. Como eu já disse, é a responsabilidade nossa. Ele pode inspirar, Ele pode motivar, Ele pode desafiar, mas Ele próprio não fará crescer. Isso
acontecerá a partir do momento que você usar a fé que Ele te deu, esse dom que Ele te deu. Deixa eu te dizer uma coisa: existem orações que Deus jamais responderá. Esse pastor é meio revolucionário, eu nunca ouvi isso, porque diz que Deus responde todas, né? Eu não sei quantas vezes você ouviu alguém dizer que Deus não responde alguma oração. O contexto é do silêncio de Deus, né? Não houve resposta. E esse contexto para mim é sempre quando Deus já deu uma instrução em sua palavra, Ele não vai responder uma oração em que você pede para realizar algo que Ele já determinou como deveria ser, e você insiste em fazer o contrário. Muitas vezes nós recebemos membros e pessoas que nos procuram para aconselhamentos, e é interessante perceber que em algumas situações há uma luta muito grande dessas pessoas com Deus, oram fervorosamente, mas por que é que Jesus disse certa vez: vocês oram, mas vocês não sabem pedir e por isso vocês não recebem? Era esse o contexto também. Orações que as pessoas vêm e fazem a Deus pedindo algo que está contrário àquilo que o Senhor já determinou na sua palavra, e a pessoa deseja mudar pelo prazer ou pelo sonho de alguma coisa, deseja mudar essa verdade bíblica. Há um contexto de estudo também que nós temos e estou preparando sobre as verdades que hoje são mudadas dentro da nossa própria igreja para o benefício de cada um. As verdades que são transformadas segundo a nossa maneira de ver as coisas. Queridos, verdade é uma só, e ela é a palavra de Deus. Portanto, se na palavra de Deus, se Ele já tenha dado uma instrução em sua palavra para você resolver o seu problema, não adianta você orar para que Ele responda de outra forma aquilo que você gostaria de fazer, diferente nesse mesmo contexto. Ele não responderá. O seu silêncio deveria ser entendido como uma resposta. Pare de orar a Deus insistindo em algo que a sua palavra já disse que não é bom para a sua vida, ou é uma coisa que não é correto segundo os seus princípios. Não é por causa do tamanho da sua fé que a sua oração não é atendida. Mas o nosso foco hoje é que a fé pode crescer, não é isso? Não é esse particular do crescimento, mas eu gostaria de tocar um pouco mais nesse contexto, então, do crescer da fé. Para que a nossa fé cresça, nós precisamos, portanto, semeá-la como faz o semeador com a semente. E a forma pela qual nós semeamos a fé é mediante o seu exercício, é mediante o meio que nós utilizamos, não é? Para pedir a Deus por uma necessidade específica. E então depois de orarmos, nós vemos que Deus responde a nossa oração. E a nossa fé, ela parece que se torna muito maior, ela fica muito mais forte, porque recebendo a resposta de Deus, alimentamos aquele sentimento de fé por esse Deus que não falha. É por isso que nós vemos uns e outros com certas expressões, não é, de gratidão todos os dias, e outros murmurando. Mas por quê? A diferença está onde? Está no exercício da fé. Aquele que exercita a sua fé, o seu relacionamento com Deus, ele percebe e recebe as respostas de Deus de uma forma mais clara. Às vezes a comunicação é que atrapalha. Você tem um pouquinho de fé? Você tem um relacionamento com Deus? Esse é o fator diferencial. Se esse relacionamento for forte, se ele for constante, se ele for um relacionamento seguro, você vai perceber a sua fé se robustecer cada dia.
Se ele não for assim, será o contrário o sentimento. À medida que nós usamos a nossa fé, nós vemos os resultados, nós vemos as coisas chegar ao seu ponto, nós vemos as coisas serem ajeitadas, no nosso ditado popular aqui, né? Ajeitadas. Mas com a fé, segundo a descrição, meu querido, você pode fazer muito mais. Eu poderia passar horas falando sobre experiências de fé, orações respondidas da parte de Deus, milagres tremendos obtidos através da oração. Isso tudo nos faz cada vez mais crescer e reafirmar esse sentimento de que realmente a nossa fé poderia arrebatar as amoreiras para o mar, e não só isso, poderia transportar montes, não é? O que nós precisamos é aprender a fazer crescer nossa fé. No livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 17, diz: a justiça de Deus se revela de fé em fé. O que o apóstolo queria dizer com isso? Nós poderíamos exemplificar como uma pessoa subindo uma escada, degrau por degrau, não é isso? Cada um que tenta às vezes subir uma escada a pulos, não consegue, ou se consegue, se cansa ou cai, há acidentes. A fé precisa também ter uma segurança e crescer paulatinamente. Não existe um pulo, é um relacionamento diário, uma coisa constante, uma coisa gradual. Isso é uma fé segura. Há diferentes níveis de fé, sim, Senhor, e nós devemos crer, nós devemos aceitar que nós podemos atingir um nível maior de fé. Jesus mencionou diferentes níveis de fé. Volto agora aqui àquele contexto que eu falei anteriormente, em algumas expressões que parece que Jesus mediu, ou algumas outras citações, que a fé foi medida e foi apresentada com tamanhos diferentes. Nesse contexto, aqueles que se lembram da citação de Jesus para o centurião, que levou o pedido para curar o seu servo, o que Jesus disse? O tamanho, né? A fé desse homem é muito grande, eu jamais vi tamanha fé em Israel. Essa foi a expressão dele. Depois também com a mulher cananeia, que tinha a filha endemoniada, Jesus também se referiu aparentemente ao tamanho da fé, mas não era o que ele estava querendo dizer. Vejam o que diz em 2 Tessalonicenses 1, verso 3. Paulo: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. O apóstolo Paulo via a fé daqueles seus irmãos ali dessa igreja crescer por um parâmetro que ele percebia. O que era? O amor uns pelos outros. O mesmo contexto que Jesus havia falado aos discípulos lá atrás, no livro de São Lucas, nessa explicação que tivemos. Então eu diria, querido, você quer fazer a sua fé crescer? Ame. Você quer ver a sua fé alcançar o patamar da fé semelhante a que Jesus possuía? Perdoe. Estão vocês todos envolvidos, quem sabe, com a comunidade aqui da região de vocês, de Blumenau e cercanias? Vocês estão envolvidos de uma forma que essas pessoas notam e reconhecem que vocês são pessoas que sabem amar e perdoar? Quando saem às ruas, vocês saem para representar Jesus para essas pessoas? Quantas vezes nós nos deparamos com cenas tristes de cristãos igrejeiros, vamos dizer assim. Está aqui, sábado, culto, não é? Está tudo bem, polido, educado, cortês, mesmo com estranhos, mas quando sai na rua parece que se transforma. Quando entram numa quadra de futebol, aí serve para todos nós, né? Já joguei muito futebol e já perdi a linha muitas vezes dentro de uma quadra de futebol. Diz que é ali que nós conhecemos os verdadeiros cristãos. Precisamos dessa transformação.
Para fazer isso, queridos, nós precisamos compreender que nós, para agradarmos a Deus, é o quê? Precisamos ter fé, relacionamento. Passe a olhar essa palavra de outra maneira hoje em dia. Fé não é algo que você obtém, que dá para palpar, é algo que acontece em você, que transforma a sua maneira de pensar e de agir. Fé é o caráter de Cristo implantado em você. É o sentimento de Cristo vivendo uma vida diferente. Deus deseja, numa igreja pequena ou numa igreja grande, uma igreja humilde ou numa igreja bastante rica e confortável, Deus deseja ver o amor entre as pessoas, como Paulo via em seus membros ali. E dessa forma, dessa maneira, poderia ser sentido a fé que Jesus gostaria de ver em cada um. Isso fará com que a sua fé cresça e realmente seja como o exemplo de Jesus, que ela seja plantada como o grão de mostarda todos os dias, para produzir muitos. O texto de Lucas 13, verso 19 fala, a fé é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na sua horta e cresceu e fez-se grande árvore e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Nossa fé deve abranger todos. De que maneira se minha fé é tão pequena? Não. Meu relacionamento com Deus, se ele for cada dia verdadeiramente puro, se ele for verdadeiro, se ele for um sentimento que você quer nutrir, ele vai nutrir outros que estão ao seu lado. Não diga que a fé é pequena, você ficará surpreso se você viver uma vida assim. Quantas pessoas estarão se achegando a Deus? Porque esse sentimento é um sentimento que transforma, que faz com que cada um seja tocado. O mundo está cheio de problemas. É incrível, depois desse período difícil de pandemia que enfrentamos, perceber quantos hoje retornaram a Deus e quantos começaram a buscar a Deus. Por quê? Talvez não seja por causa da dificuldade, talvez seja por causa do amor mostrado por aqueles que amam a Deus verdadeiramente, aqueles que têm fé e agora começaram a demonstrar para esses que não têm esse relacionamento com Deus, portanto, sentem que não têm fé. Eu convido você a ajudar a uma pessoa que você conhece, quem sabe que veio até você algum dia e falar, admiro a sua fé, porque eu não tenho fé. Eu convido você a ajudar essa pessoa a descobrir que ela sempre possuiu a fé e fazer com que ela possa desenvolver essa fé e que essa fé possa ser vista por ela mesma, porque é um dom dado por Deus para ela também. Não nos esqueçamos que isso só será possível nesse amor expresso através do perdão e desse convívio como irmãos. Essa igreja é uma igreja querida, mas eu sei que é uma igreja grande. Pastor Isaías e seus líderes, acredito, têm grandes desafios para trazerem muitas vezes alguma situação em um contexto apenas. É muito difícil, mas é super fácil. E que bom será se todos sentirem que existe amor e que aqui existem pessoas perdoadoras. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração nessa noite, que cada um tenha esse objetivo de adquirir a fé que Jesus gostaria que você tivesse, como um grão de mostarda, não do tamanho de um grão de mostarda. Você possa ter compreendido o nosso contexto de apresentação dessa passagem bíblica e que possamos ter grandes alegrias juntos
descobrindo as delícias, não é, dos resultados de uma fé exercitada diariamente. Deus abençoe vocês todos. É meu desejo, a minha oração. Amém. Convido também aqueles que ainda estão conosco para uma oração. Querido Pai, somos pequenos, sim, e a nossa fé, em muitas ocasiões, parece não existir. Imploramos o poder do Teu Espírito para nos lembrar todos os dias de que, por pequena que seja ou que possa parecer em nossos olhos, ela poderá ser grande aos Teus olhos e poderá fazer grandes milagres se nós tão somente a usarmos. Que todos possamos ter nessa noite esse desejo de crescermos no relacionamento contigo, crescermos em nossa fé e atingirmos o patamar de fé que Jesus também desejou para os seus discípulos quando aqui esteve. Fé que daria poder para viver uma vida de amor e de perdão, Senhor. Tu nos perdoaste. Tu, Senhor, não olhas para a nossa iniquidade. E Jesus, vindo morrer por nós, comprova, Senhor, esse grande amor. Nós possamos valorizar isso, nós possamos viver de fé em fé, como diz o apóstolo, e crescermos, Senhor, diante de Ti. Nós oramos em nome de Jesus.